Sejam bem-vindos para mais um Donos Podcast. Este podcast é dedicado a entrevistar amigos e pessoas que de alguma forma se destacaram no esporte e na vida profissional. E outro importante ponto que eu sempre gosto de informar é como que o esporte contribuiu para a sua formação como atleta e na sua vida profissional. O esporte é uma escola. Antes de mais nada, quero agradecer ao nosso patrocinador Authentic T-Shirt Company, empresa canadense que atende por enquanto o mercado do Canadá e dos Estados Unidos. Para quem estiver na América do Norte, o desconto é de 25% através do promo code DUDZI na sua primeira compra. E como não poderia ser diferente, nosso convidado especial de hoje é Luiz Alberto Machado, conhecido como Pelezinho no esporte ou Professor Machado na área acadêmica e empresarial. Agora vamos para a nossa entrevista e sejam bem-vindos ao Dudes Podcast. Pelezinho, é um prazer, seja bem-vindo ao Dudes Podcast. É uma honra tê-lo aqui conosco. Você começou a jogar basquete com 6 anos de idade na Escolinha do Pinheiros, em 1962, junto com seu irmão, o Toquinho, que infelizmente já faleceu. Aí você foi federado em 63, no pré-mini, passou para a categoria e ficou nessa categoria até 67. Em 1968, você foi transferido para o Sírio, onde você ficou até o juvenil. E nesse período, o fato mais relevante, você foi chamado para a seleção brasileira, que disputou o Campeonato Mundial BID, basquetebol em Porto Rico. Conta para mim, o que é esse Campeonato BID em Porto Rico? Em Porto Rico, essa categoria chamava-se BID Basketball. Era até 13 anos de idade e tinha uma característica. Além do limite de idade, tinha limite de altura. Ninguém podia ter mais de 1,67 m, 5 pés e 6 polegadas. Tanto que os nossos 2 pivôs meio que dobraram o joelho para passar na avaliação. E foi muito legal, porque acho que foi a primeira vez que uma seleção reunindo garotos de 12, 13 anos saiu do Brasil para disputar um torneio oficial. Então isso é inesquecível, né? E lembro que naquela época, 1968, viajar para o exterior era uma coisa muito rara, né? Só milionário que fazia isso. Então foi uma experiência muito legal. Depois teve esse campeonato em Porto Rico e em 1973, no último ano de juvenil, você se transferiu para o Palmeiras, onde finalmente você foi campeão paulista. Isso foi no juvenil? Foi. O Palmeiras montou uma seleção, tinha 7, 8 caras que eram convocados para as seleções paulista e brasileira, e nós realmente ganhamos. Entendi. E nessa época... O técnico era o Mortari. O técnico era o Mortari. E nessa época que ele trouxe o Oscar de Brasília para o Palmeiras ou não? Olha, em 73, quando chegava em julho, o João Marino, que era o dono do Continental e patrocinava o Palmeiras, ele montava um time para viajar para a Europa. Eu viajei várias vezes para a Europa. Nesse ano de 73, meu pai me pediu: você não vai nem que o Marino te pague a passagem, porque eu não tenho dinheiro nem para te dar para gastar lá. Eu falei, tá bom, então não vou. Aí eu aceitei a convocação para a seleção paulista que ia jogar o Jebs. E nós ganhamos o Jebs em Brasília. E quando eu cheguei de volta, o Mortari, que tinha ido para a Europa, me chamou e falou assim: escuta, nós vamos trazer o pivô da seleção de Brasília. Eu falei, vocês vão trazer o pivô da seleção de Brasília? Nós ganhamos de Brasília de 40 pontos. O pivô era um mascarado, um tal de Braulio. Ele falou, não é esse, é o outro. Eu falei, o loiro? É. Eu falei, o cara é grande. Ele falou, ele tem 15 anos. Ele tem 3 anos menos do que vocês. Eu falei, aquele cavalo tem 15 anos? Tem. Pode trazer. E realmente esse cavalo trouxe naquele ano o Oscar. E esse cavalo era o Oscar Schmidt. Oscar Schmidt. Que é meu amigão até hoje, né? Que legal. Eu vi algumas fotos suas, você até mandou uma foto do Mackenzie, onde ele falava uma vitória excepcional, com 3 jogadores voluntários, inclusive um deles jogou com sapato de camurça, e foi você e ele fizeram todos os pontos daquele jogo, e ele elegeu aquele jogo o melhor jogo da vida dele. Acho que você lembra desse jogo. Eu falo assim, Oscar, você jogou 5 Olimpíadas e 5 Mundiais, você não pode falar que esse é um dos 3 jogos da sua vida. Ele responde, e não é?
Não, legal. E no final dessa matéria ele fala que lealdade é tudo. Lealdade com companheiros do time, com professores, com técnicos, com a família. Então, o Oscar é Oscar, né? No final desse ano, pedi de você. Então você tinha sido convidado para a seleção brasileira, que jogaria o Sul-Americano na Argentina. Porém, devido ao seu compromisso com o vestibular, que você devia estar prestando vestibular, você pediu dispensa. E aí você entrou para fazer economia no Mackenzie, correto? Correto. Não era o melhor curso, mas eu achei que podia ser o melhor time. E como eu não tinha muita convicção do que eu ia fazer, esse foi um dos critérios. E deu certo, né? Porque acabou depois entrando o Oscar, Cadum, João Marino, Ico, Ferro, era um timaço. Nós ganhamos vários anos o campeonato da FUP, e se o time fosse federado, seguramente disputaria pau a pau com os grandes daquela época. E você me contou que também teve um jogo muito interessante com a Educação Física de Mogi. E na Educação Física de Mogi jogava o Carioquinha e o Paulinho Esteves. Então deve ter sido também uma guerra esse jogo entre Mackenzie e Educação Física. Foi um jogaço. Foi o primeiro título da FUP nosso. E eu estava num dia endiabrado. O Marquinhos Sharp, que era o técnico, ele comenta, ele fala assim, os caras foram lá para ver o Oscar contra o Carioquinha e viram o Pelezinho. Eu fiz mais de 30 pontos. Lembre-se que naquela época não tinha bola de 3, né? E Sim. realmente foi muito legal. Eu recordo desse jogo com um carinho todo especial. Agora, Pelezinho, me conta assim, a sua família sempre incentivou muito vocês, né? Tanto você, seu irmão, o Pipo, depois veio o Guga, seu pai diretor de vôlei, depois ele virou diretor de basquete, quer dizer, sua família, o seu Machado. Então, sua família sempre esteve, assim, dentro do esporte e motivando as pessoas a praticarem esporte, a família para praticar esporte. E aí eu queria, assim, entender um pouco, você virando um economista, a sua ligação da sua vida profissional com a sua vida de atleta. E você é um profissional de sucesso, né, um grande economista no Brasil, mas, ao mesmo tempo, você tem o seu passado no esporte. Como é que foi essa transição da sua vida de atleta para uma vida de economista? Como eu te falei, Alemão, a escolha do curso não foi uma escolha racional. Eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer e não tinha coragem de largar completamente o basquete. Então, fazer economia no Mackenzie era uma forma de continuar jogando no nível elevado e fazer um curso que eu, quem sabe, gostasse. Eu acabei gostando de economia só a partir do 3º ano. E gozado que eu fui gostar de economia por causa da matemática financeira, e eu sempre fugi da matemática feito um louco. Mas com a matéria de matemática financeira, eu falei, não, esse negócio eu vou usar na vida. Aquele negócio de atualizar valor, tempo passado, tempo futuro, tempo presente, isso acabou com a imagem negativa que eu tinha do curso nos primeiros 2 anos, que tinha muita matéria complementar, né? Geografia, sociologia e etc. Aí eu fiz o curso, acho que eu cheguei ao fim do curso porque foi no Mackenzie, porque eu podia não gostar do curso, mas eu adorava o Mackenzie, e aí, logo que eu me formei, eu recebi um convite para fazer um curso de especialização para professores, numa entidade que não existe mais, que dava cursos de formação política para estudantes pelo Brasil inteiro, em plena época da ditadura. Eu fiz esse curso, fui aprovado, e comecei a dar aula nessa época. Eu comecei a trabalhar numa empresa de projetos, de engenharia e arquitetura, como controller financeiro. Você foi um craque no basquete, jogou com grandes craques, mas antes de você contar essa sua história profissional, eu preciso agora apresentar, não mais o Pelezinho, eu preciso apresentar o Luiz Alberto Machado. Então, antes de você prosseguir com a sua história profissional, do seu livro, da transição, eu preciso dizer que o Pelezinho, Luiz Alberto Machado, é um economista formado pela Universidade Mackenzie, com especialização em desenvolvimento latino-americano pela Boston University, é mestre em criatividade e inovação pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, é sócio-diretor da empresa SAM Souza Aranha Machado, consultoria e produções artísticas, e assessor econômico da Fundação Espaço Democrático.
Você também é conselheiro da Fundação Educacional Inaciana, FEI, ou FEI, e do Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial. Você foi professor, diretor de Faculdade de Economia da FAAP e presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo e do Conselho Federal de Economia. Também autor do capítulo sobre o Brasil do livro Latin America Business Cultures, Chicago, e dos livros Como Enfrentar os Desafios da Carreira Profissional. Das quadras para a vida, lições do esporte nas relações pessoais e profissionais. Viagem pela economia. E economia mais criatividade é igual a economia criativa. Parabéns! Agora eu quero saber como é que é essa história, Pelezinho, ou Luiz Alberto Machado. Me conta mais como é que foi essa vida do atleta para o mundo profissional. Como eu falei, eu me formei no Mackenzie e recebi um convite para fazer um curso de especialização de professores e fui trabalhar num escritório de projetos de engenharia e arquitetura que ganhou, naquela época, o projeto para fazer a fábrica da Souza Cruz em Uberlândia, que era a maior fábrica de cigarro da América Latina. Então, teve uma época que eu passava mais tempo em Uberlândia do que em São Paulo. E Uberlândia estava montando um grande time naquela época. Então, embora eu não tenha jogado por Uberlândia, quando eu estava em Uberlândia, eu treinava com eles. Aí, eu acabei voltando a jogar no Pinheiros, fiquei 5 anos no Pinheiros, depois mais 5 no Paulistano, mas era uma época que nem Pinheiros, nem Paulistano tinham investimento suficiente para disputar títulos, né? Mas foi uma forma de eu manter a ligação com o basquete. E então, nessa época, eu misturava, eu combinava, né? O basquete, que na nossa época treinava 3 vezes por semana, com a atividade profissional, e logo depois de sair desse escritório de engenharia, eu recebi o convite para trabalhar na FAAP, achei que eu ia ficar um tempinho lá, acabei ficando 35 anos da minha vida e acabei redirecionando, né? Dando a maior parte do tempo à atividade acadêmica, embora eu nunca tenha tirado totalmente o pé do setor, vamos dizer assim, produtivo, como consultor ou como conselheiro de empresas. E Pelé, você, agora eu chamo você de Pelé, mas é Luiz Alberto Machado. Agora, daqui para frente é Luiz Alberto Machado. Não, Pelé, não tem problema. Não, quando você foi para a FAAP, você também, eu acho que foi um prazer você ter trabalhado com o Vitor Mirchalka, que também foi um dos campeões mundiais, né, pelo Brasil. Acho que o Vitor era presidente da FAAP na época que você estava na FAAP também, né? Você sabe que trabalhar com o Vitor não é fácil, né? Mas foi um prazer muito grande. Eu devo muito ao Vitor, sou muito grato a ele. Hoje ele me ligou, eu falei que eu ia estar fazendo isso daqui com você. O Vitor é um cara estranho, porque ele fica de um lado orgulhoso e de outro lado invejoso. Ele falou, mas que negócio é esse que o alemão está fazendo? Eu falei, ele já fez com o Mosquito. Ele falou, pô, ele não vai fazer comigo? E o Vitor é um cara, você conhece bem, tanto na educação como no basquete, ele é o cara que é um fominha, né? Ele queria bater o lateral e fazer a cesta, escreveu não sei quantos livros. Então, quando ele me convidou para trabalhar com ele, ele falou, Machadinho, não é fácil trabalhar comigo. Você quer trabalhar? Eu falei, por que você está me chamando para trabalhar com você? Minha área é humana, tua área é completamente diferente. Ele falou, você que pensa. Eu trabalho com qualidade, com produtividade, e grande parte disso depende da área humana. E eu aceitei e foi uma grande decisão que eu tomei. Legal, o Vitor Mirchalka, ele me deu aula no 2º ano do meu curso de engenharia, e a aula dele, ele escrevia com a mão esquerda e apagava com a mão direita, e se você não copiasse naquele momento, já era a informação. E às vezes ele brincava que ele escrevia com a mão direita e com a mão esquerda ao mesmo tempo. Então ele é de uma... Ele fala que isso é folclore, né? Mas não tem jeito, todo mundo que estudou com ele fala a mesma coisa. Quando você me mandou uma foto, eu queria que você falasse alguma coisa. A foto sua, do seu lançamento do livro, acho que você sempre convida, né? Mas eu vi a foto sua, Marcel e Oscar estavam no lançamento, acho que, do seu livro. Né? Você sempre tem eles como seus bons amigos. Essa foto foi um jantar que o Marcel convidou na casa dele, lá em Jundiaí. Eu até achei legal, porque eu nunca tive muita intimidade com o Marcel.
E naquele dia do jantar, nós lembramos de uma coisa muito engraçada. As 3 seleções que eu fiquei, o Marcel foi o último cortado. Olha só. Na terceira nem foi o último cortado. Quando eu fui jogar o GEBS, tinham 2 campeonatos simultâneos, quase simultâneos, o GEBS e o Campeonato Brasileiro Juvenil. E o pessoal definiu que só 2 jogadores podiam ir para os 2, o Marcão e o Gilson. Então, eu que estava convocado para as 2, eu fiz a opção pelo GEBS. Aí o Zé Galinha, o Sayane, chegou para mim e falou assim, eu também vou fazer. Falei, por que, Zé? O outro torneio é mais importante. Falei, mas eu tenho medo de ser cortado. Falei, Zé, ninguém vai te cortar. Mas o Zé acabou indo para Brasília. E o Marcel, ele que pediu dispensa, porque ele já jogava pelo Principal de Jundiaí e ele tinha compromisso pelos Jogos Abertos do interior. Então ele acabou indo para Fortaleza e não foi para Brasília. Mas, de qualquer forma, nas 3 seleções que nós fomos, eu fiquei e ele não. Mas esse dia foi um jantar que ele convidou na casa dele e foi na véspera do lançamento do livro. Tanto que aqueles exemplares foram os primeiros entregues para o Oscar, que prefaciou o livro e que esteve no lançamento, e para o Marcel, que é querendo ou não, um grande amigo até hoje, né? Que legal. Não, tem uma outra foto que eu vi, não sei se era aquele campeonato que você, o BID, mas eu vi uma foto dos 12 garotos que defenderão o Brasil. E nessa foto, muito curioso, eu notei o Salvador Parisi, está na foto, e o Salvador Parisi foi meu diretor quando eu joguei no Pinheiros. Ele também foi técnico no Continental, onde eu joguei. Eu vi a foto do Sayane, que você falou, o Zé Galinha, joguei com ele na Telesp. E você, que eu vi. Então, essa foto dos 12 garotas é do BID que você foi? Essa seleção que foi jogar em Porto Rico. E desses 12, o que estourou foi o Sayane, né? Que foi olímpico, que foi campeão mundial pelo Sírio. Os outros todos ou pararam antes ou na principal acabaram jogando em clubes menores. Maravilha. Não, tem uma outra foto também, que é uma foto do Pinheiros, onde eu vejo você, o Marcos Abdala, que é craque, né, que foi um dos melhores pivôs que o Brasil teve, né, naquela geração campeã, que foi o Fausto, o Marquinhos, o Adilson, o Gerson, o Gilson, cara. E o Gaúcho estava na foto, o Fontinelli, o Aguinaldo. Você ainda continua jogando pelo Pinheiros? Porque você está sempre na categoria de veteranos lá. Eu joguei até uns 5 anos atrás, Alemão. Depois eu parei e agora eu estou jogando futebol de time de 60 para cima. Embora o apelido de Pelezinho tenha surgido por causa do futebol, né? Que depois acabou sendo absorvido no basquete. É mesmo? Que legal. Você era bom de bola, então. Modéstia à parte, eu me virava bem. E tanto no futebol como no basquete, a característica era que eu corria feito um alucinado, né? Não, e tem outra foto aqui que eu também vi. Nessa foto, eu me sinto honrado de você ter me mandado a foto, mas na foto está o Guilherme, o Mané, né, que virou cardiologista, o Serjão, eu, Maurão, Pelezinho, Henrique e Dudu, irmão do Cadu. Esse aqui acho que foi quando a gente foi para o Uruguai, não foi? Foi quando a gente foi para o Uruguai. Mas esse quase mesmo time jogava pelo Pinheiros e ganhou também alguns campeonatos paulistas, né? Também. Eu vi uma foto, eu e você fomos visitar as ruínas na Guatemala. Tem umas fotos do seu filho, o Guga, ele tá sempre no futebol, né? Como um goleiro, as categorias. Qual que é a categoria que o Guga hoje representa no futebol? O Guga, na verdade, ele é uma combinação meio estranha. Profissionalmente, ele é músico. E ele tocou com grandes artistas, como Toquinho, Paulo Ricardo, Abravanel, mas ele joga futebol desde moleque, desde garoto, e sempre foi goleiro. Hoje ele é goleiro do Pinheiros, mas alguns anos atrás ele foi convocado para um torneio de futsal, foi chamado, Pinheiros resolveu se inscrever num torneio de futset. Futset é o antigo Futebol Society. Hoje é o futset, e o Pinheiros é um time muito fraco, e ele jogou muito bem, e acabou sendo convocado para a seleção brasileira. E ele foi campeão mundial de futset em 2018, lá em Curitiba. Legal. O Guga, você falou a época dele do futebol, mas ele também jogou basquete
e jogou na época do Marcelinho Huertas, foi isso? Foi, o Marcelinho passou 4 anos no Pinheiros, porque ele nasceu no Paulistano, depois voltou para o Paulistano, mas durante acho que 4 anos ele jogou no Pinheiros. E aí a dupla de ala era Guga e Marcelinho. Só que o Guga nunca foi o adorador do basquete. Ele continuava jogando futebol, e quando ele percebeu que ele não ia virar NBA, essa é uma diferença da minha época para dele. No meu tempo eu queria ser seleção brasileira. Hoje a garotada quer ser NBA, mais do que ser seleção brasileira. Mas quando ele percebeu que ele não ia explodir como jogador de basquete, ele logo parou, continuou com o futebol e com a música. E é a combinação que ele leva para a vida. Ele toca percussão, né? Todos os instrumentos de percussão. Ele é percussionista. E aí eu puxei meu pai, né? Eu e minha mulher, quando der, nós vamos. A gente está sempre junto, apoiando e prestigiando. E com isso a gente tem uma atividade bem variada, frequenta muita atividade artística. Isso é muito legal, né? Legal. Agora, Pelé, quando eu pensei em começar a fazer esse podcast, o meu objetivo, e ainda continua sendo, era entrevistar pessoas que passaram pelo esporte e depois, na transição da vida profissional, ainda vivem no esporte. E mesmo pessoas que não praticaram esporte, mas que descobriram o esporte depois que ficaram mais velhos, com 40 anos, começaram a correr, começaram a andar de bike. E o seu livro Das Quadras para a Vida, eu acho que tem muita relação com isso, né? Pessoas que praticaram esporte, mas que depois viraram grandes profissionais. O que é esse seu livro Das Quadras para a Vida? Eu escrevi isso junto com o Guga, meu filho, né? Quando ele estava saindo, eu estava saindo da FAP em 2017, ele tinha acabado de ser avisado que ele não ia continuar tocando regularmente com o Thiago Bravanel e com o Paulo Ricardo. Aí ele falou: pai, nós vamos ter um tempo ocioso, vamos escrever um livro? Eu falei: peraí, filho, escrever um livro não é um negócio assim tão simples. Deixa eu dar uma pensada. E eu tinha dado uma palestra uma vez com esse título, junto com o Eduardo Bonângelo, que é um cara que você não conheceu, que foi um jogador de basquete universitário, e depois ele teve uma carreira profissional bem sucedida no Banco do Brasil, na empresa de... como é que se diz? Uma das empresas do Banco do Brasil. O Eduardo já faleceu, mas eu tinha escrito um artigo com ele com esse título, que é adaptado de um livro que o Bill Bradley, jogador de basquete e senador americano, tinha escrito também, falando como ele se inspirou nas quadras de basquete para desenvolver a carreira política. Aí nós escrevemos esse artigo, primeiro eu com o Eduardo Bonângelo, e depois eu escrevi esse livro, ampliei a análise. O que a gente fala? Sobre acho que 12 aspectos da vida do esporte que você pode aplicar na vida pessoal. Paixão, determinação, treinamento, respeito ao adversário, trabalho em equipe, enfim, todas essas coisas que você também aproveitou, e eu tenho certeza que você usa muito na tua vida, né, Alemão? Disciplina, perseverança, teimosia. Exatamente. Né? Tudo isso o atleta leva com ele e leva na vida profissional, porque ou você é cabeça dura, põe na cabeça e vai fazer e faz, né? Porque não é fácil ser atleta. Se você não tiver disciplina, perseverança, ser teimosia, né? Minha esposa acompanha a minha vida há 40 anos e ela fala: não sei como é que você faz isso. Mas é incrível, a gente consegue superar, né? Quando a gente está cansado, você lembra daquele jogo que você não tinha mais gás, mas você continuou correndo. E na vida profissional, você se cansa e tem uma hora que você fala: eu vou até o final. E eu acho que o esporte dá muito isso para o atleta, né? E eu me sinto, assim, muito feliz por ter praticado o basquete, depois eu fiz karatê e agora faço triatlo, mas graças àquela minha base que eu tive no basquete. E, Pelezinho, esse seu livro está na internet, está nas livrarias, onde que a gente encontra esse livro? Tem nas livrarias, eu acho que não existe versão digital dele, os outros têm, mas esse daí só nas livrarias.
Ele foi publicado pela Trevisan, mas a última vez que eu tive na Cultura, por exemplo, ele estava lá e eu fotografei porque eu fiquei orgulhoso. Falei, segue firme aí. Há quanto tempo faz que você lançou o livro? Esse é de 2018. Muito bom lembrar desses momentos todos aí. Quando você estiver no Pinheiros, manda abraço para o Henrique, Serjão, Maurão. Vou combinar uma pizza lá com o Serjão, Maurão, Dudu, aquele pessoal todo. Legal, Pelezinho. Foi um prazer trocar essa ideia contigo. Só para completar, eu acabei enveredando para essa área da criatividade, da economia criativa, que é um complemento ótimo para a economia, e eu me divirto muito trabalhando com isso. Então, hoje eu tenho um prazer muito grande de fazer coisas diferentes do que eu fiz a vida inteira, mas é o que você falou, me divertem e eu sinto um prazer enorme em fazer isso. É o que você falou, né? Você tem esse seu curso Economia mais Criatividade é igual a Economia Criativa. Então, eu imagino que nos seus laboratórios aí, o que você faz deve ser muito interessante. Os resultados que aparecem que você não imaginava que ia acontecer, né? O livro está disponível, Alemão. Você pode dar uma olhada na internet. Maravilha, Pelezinho. Obrigado, um abraço.